Salve galerinha, tudo tranquilo por aí? Espero que sim. Bom, eu ainda não consegui arrumar minha câmera, tô com esse problema aí faz muito tempo, enfim, mas vamos lá. Hoje vamos falar sobre teoria sintética da evolução ou teoria moderna da evolução, beleza? Então, no final do século XIX, as ideias de evolução propostas por Darwin estavam se consolidando no meio científico, mas isso não quer dizer que as ideias eram conceitos absolutos e não mereciam acréscimos e reformações. Isso é ciência, beleza? Sempre buscando novas ideias ou complementando teorias. Esse acrescentar de ideias dá início daquilo que a gente vai chamar de neodarwinismo. Então, para falar a respeito da teoria moderna da evolução ou teoria sintética da evolução, primeiramente, essa teoria moderna da evolução é diferente de neodarwinismo, tá? Muitas vezes aparece nos materiais didáticos que neodarwinismo e teoria sintética da evolução são sinônimos, tá? Mas eles não são. Lembre-se disso. Neodarwinismo tem a ver com o que eu citei agora há pouco. Quando começam a aparecer novas abordagens a respeito da seleção natural, essas abordagens vão complementando as ideias de Charles Darwin, né? O Romanes, por exemplo, ele criou um artigo falando sobre seleção fisiológica, né? Charles Darwin falava de seleção natural, de seleção reprodutiva, seleção sexual, né? Que também é um tipo de seleção natural. Agora, quando a gente começa a ter novas percepções a respeito da seleção natural, a ciência vai incrementando as ideias de Darwin. Portanto, temos o neodarwinismo, né? Se o neodarwinismo não é a teoria sintética, qual é? O que é essa teoria sintética, então, né? Síntese quer dizer unir, unindo coisas, juntando coisas. Vamos pensar no seguinte: Darwin não sabia explicar a hereditariedade que a gente vê hoje. Ele ainda acreditava em transmissão de caracteres adquiridos, como Lamarck. Tanto que ele nem cita em origem das espécies. Por isso que é um problema, que é uma coisa difícil, né, de justificar dentro dos seus preceitos. É difícil de justificar dentro das ideias que tínhamos como comprobatórios da época, né? Então ele deixa isso à parte. Ele fala só sobre seleção natural e seleção reprodutiva, né? Mas ele tinha a ideia de transição de caracteres adquiridos. O interessante, né, é que Darwin teve acesso às publicações de Gregor Mendel, o pai da genética, né, o cara da primeira lei de Mendel, segunda lei de Mendel, o cara que explica a hereditariedade. Mas Darwin não acreditava nas ideias de Mendel, né? Mais tarde, quando as ideias de Mendel começaram a ganhar força, a gente percebeu que para explicar a evolução melhor, era necessário compreender a hereditariedade, né? Então foi sintetizado, juntou as ideias à ideia evolutiva, né? Outra coisa importante, em determinado momento do avanço da ciência, a gente descobre mutações, começa a entender melhor a biologia molecular, começamos a compreender também o processo de divisão celular e o crossing over, que é a recombinação gênica. E a gente começa a entender a variabilidade genética de uma população através de outros conceitos, né? Por outras situações que ainda não estavam previstas. E com isso, a gente soma tudo isso à ideia de evolução. Por isso é uma teoria sintética, né? Você está pegando uma teoria da evolução original e juntando a ela outros conceitos para que o corpo dessa teoria fique mais bem justificável, né? Então, esse primeiro momento é falar simplesmente sobre a origem da variabilidade genética em uma população. Então vamos lá, cuidado, tá? O Darwin ele não sabia sobre a variabilidade genética. Ele entendia que as populações tinham variabilidade de características, né? Então vamos pensar na espécie humana. Existem pessoas mais altas, menos altas, pessoas com mais pelos, menos pelos, etc. Isso é uma variabilidade, mas é uma variabilidade de características, beleza? Em cima dessa variabilidade é que atua a seleção natural. Alguns indivíduos, por suas características, são mais aptos a determinados ambientes e outros menos aptos. Agora, o Darwin não sabia explicar a origem dessa variabilidade. Esse é o principal objetivo dessa nossa aula: entender de onde vem, né, a variabilidade. Então,
Primeiro, quais são os fatores que aumentam a variabilidade genética de uma população, né? Fora a questão de entrada e saída de gente numa população, que vai afetar a variabilidade. Vamos pensar assim, lá em 1500, vão começar a chegar os portugueses, depois espanhóis aqui no Brasil, né? Você tinha uma variabilidade de genes na população, predominantemente pela população indígena, né? E aí depois do nada começa a chegar portugueses, espanhóis, holandeses, ingleses, né? E isso vai contribuir com a variabilidade genética, certo? Mas beleza, isso é óbvio. O que mais que vai afetar, né? Então, um dos fatores mais importantes é a mutação, né? E isso é que você mais tem que levar em consideração se tratando de teoria moderna da evolução ou teoria sintética da evolução, as mutações. A mutação é um evento aleatório, tá? É ocasional, ela não é induzida. A gente não induz a mutação, ela simplesmente ocorre. Em função dessa mutação, você vai ter uma alteração genética. E essa alteração genética, na maioria das vezes, ela é deletéria, ou seja, ela vai trazer algum prejuízo para o organismo, né? Imagine, por exemplo, que um inseto teve um filho com uma mutação, né, com outro inseto que já tinha uma mutação genética. E aí essa mutação normalmente ela vai atrapalhar o desenvolvimento desse ser, né? Então ela vai ser deletéria. Mas ocasionalmente e uma chance muito pequena, essa mutação pode trazer alguma vantagem, né? E trazendo vantagem, a gente vai ter a seleção atuando sobre isso e aquele organismo vai ser considerado mais apto. E aí vai deixar mais descendentes, tá? Mas o que eu quero que vocês guardem, as mutações são alterações genéticas aleatórias, beleza? Mas aí vocês podem imaginar assim e tirar da cabeça, mas as mutações podem aumentar em função de radiação? Pode, obviamente que pode, mas a gente não consegue induzir, tá? Eu não consigo dizer assim, em função dessa radiação vai sair uma mutação que faça no lugar de meus braços nascer uma asa. Tipo, não tem como acontecer isso, tá? Elas são completamente aleatórias. Beleza. E de onde vêm as mutações? Lembra que o material genético, o DNA e a RNA, vão ter nucleotídeos. E os nucleotídeos vão ter bases nitrogenadas, A, T, C, G e U, né? Adenina, timina, citosina, guanina e tem a uracila, né? Só que a uracila ela é predominantemente, ela ocorre predominantemente nos RNAs, né? Então, o primeiro tipo de mutação que vocês têm que lembrar é a mutação de base. Beleza? Normalmente, não é sempre, mas normalmente ela ocorre por um fenômeno chamado tautomeria, né? E o que seria essa tautomeria? É a mudança de um tipo de base para outro tipo de base, né? Um clássico exemplo que eu trouxe aqui para vocês é a situação que a gente tem da citosina, tá? A citosina, ela geralmente faz par com a guanina, tá? A citosina ela faz parte com a guanina. E quando ela sofre um processo de desaminação, ela perde o radical amina, que o NH2, ela se transforma numa uracila, tá? Ela se transforma numa uracila. E quando a gente vai duplicar o material genético, né, você tem lá uma citosina, que normalmente teria que encaixar com a citosina, tinha que encaixar uma guanina, né? Mas quando a citosina sofre essa mutação de bases e se transforma em uma uracila, quem faz par com a uracila é a adenina, né? Então, ao invés de você ter uma guanina no lugar onde era a citosina, você vai ter uma adenina, né, ligando com a mutação que se transformou em uracila, beleza? Então, isso é uma mutação de base, certo?
Outra mutação que a gente tem é a mutação numérica, que afeta o número de cromossomos. Então a gente tem, por exemplo, a síndrome de Down, né? Um indivíduo, ao invés de ter 2 cromossomos 21, ele tem 3 cromossomos 21, certo? Porque o normal é a gente ter 2 pares de cromossomos. Se eu não me engano, a gente tem 23 cromossomos. Então a gente tem 46 cromossomos no total, né? E aí a síndrome de Down, ao invés de o indivíduo ter 2 cromossomos 21, ele vai ter 3 cromossomos 21, a famosa trissomia do 21, né? Então aumentou o número de cromossomos totais dos indivíduos, né? E pode ser para mais, pode ser para menos, pode afetar lote inteiro de cromossomo, par, né? Pares de cromossomos, né? E eu acredito que isso vocês vão ter mais para frente, mais detalhados em relação a doenças genéticas, beleza? E último tipo de mutação que a gente tem é a mutação estrutural, né? Quando o número de cromossomos não altera, o que altera é a estrutura de um cromossomo, né? Por exemplo, quando o cromossomo perde um pedaço, ou quando o cromossomo tem acréscimo de um pedaço, que não tem nada a ver com o cromossomo, né? O cromossomo que é translocado, que transloca pedaços, né? Ou seja, sai um pedaço do cromossomo 18, por exemplo, e vai para um outro cromossomo, C6, sabe? Isso é uma mutação estrutural, modifica o cromossomo, né? Isso é um conceito muito importante de se lembrar. As mutações de base, mutações numéricas e mutações estruturais. E elas aumentam a variabilidade genética, né? Aliás, as mutações a mutação é um dos efeitos mais importantes, né, que a gente tem dentro da variabilidade genética, né? E lembre-se, ela não foi prevista por Darwin. Darwin não entendia ou não acreditava em biologia molecular, tá? Continuando, temos aqui agora a recombinação gênica, que é chamada também de crossing over, né? Isso é importante também para o aumento da variabilidade genética. Por exemplo, um homem pode liberar através de uma única ejaculação cerca de 300 milhões de espermatozoides. E nenhum deles são iguais geneticamente. Eles podem ser parecidos, mas não são iguais. Por quê? Vixe Maria. Ufa, apertei o teclado sem querer. Enfim, por que que isso acontece? Né? Porque na hora de você formar os gametas, você vai pegar as informações que tem no seu material genético, aquelas que você recebeu do seu pai e aquelas que você recebeu da sua mãe, e vai misturar, como se fosse uma receita. Mistura, mistura. E essa mistura também é aleatória, né? Vai trocando os pedacinhos lá dos cromossomos. Então, quando vai formar um espermatozoide, eu não pego só as informações que eu recebo do pai e nem as informações que eu recebo da mãe. Tudo é misturado, né? Os cromossomos trocam pedaços. E esse evento é chamado de recombinação ou crossing over, né? Olha essa imagem que eu trouxe para vocês. Então, aqui temos 2 cromossomos. E quando eles, né, se juntam, quando rola a formação do espermatozoide, então ele vai trocar pedaços, né? Ele pode trocar pedaço em um ponto só, pode trocar pedaço em 2 pontos, tá? Ou pode trocar pedaço em vários pontos. Então, né, isso é recombinação, certo? São fatores que aumentam a variabilidade genética porque vai sempre ser diferente geneticamente. Nunca vai ser igual, beleza? Outra coisa, vamos falar agora de fatores que diminuem a variabilidade genética, tá? Além da migração, é óbvio, que é quando a população vai embora de determinado espaço, existe a seleção natural e a deriva gênica. Seleção natural a gente falou um pouco em outras aulas, né? Mas eu vou trazer para vocês os tipos de seleção natural que pode ocorrer na natureza. Então eu coloquei aqui 3 gráficos para vocês,
tá? 1, 2, 3. E esses gráficos estão representando a mesma coisa. O número de indivíduos no eixo Y e a variação fenotípica desses indivíduos no eixo X. Tá? Então, a gente tem três padrões de seleção: a seleção direcional, a seleção estabilizadora e a seleção disruptiva. Tá? Eu vou explicar aqui com alguns exemplos para a gente entender melhor. Vamos pensar primeiro numa situação do tamanho médio dos bebês humanos no nascimento. Tá? Então, bebês com tamanho muito grande ou com tamanho muito pequeno correm maiores riscos de não sobreviverem, certo? E os bebês com tamanho médio são mais favoráveis à sobrevivência. Então, nesse caso, os indivíduos que são intermediários, tá? Intermediários, tendem a serem selecionados nesse tipo de seleção natural, né? Beleza? Então, a seleção estabilizadora favorece a frequência dos fenótipos intermediários. Ponto. Seleção direcional, né? Então, a seleção direcional ela favorece a frequência de um dos fenótipos no extremo, né? E ocorre quando o ambiente apresenta variações que favorecem certos tipos de fenótipos que anteriormente não eram favorecidos. Então, um exemplo que ocorreu há muito tempo atrás, no Noroeste, acho que em 1900 e bolinha, não lembro, no Noroeste do Pacífico, os pescadores de salmão rosa eles começaram a ser pagos pelo peso do peixe, ao invés, né, do número de indivíduos pescados. Então, com isso, os pescadores criaram uma técnica de pesca onde a rede ela pescava apenas os salmões maiores, né, para eles terem, né, pagamento maior. E com isso, a seletividade deu vantagem aos salmões pequenos. Lembre-se disso, deu vantagem aos salmões pequenos. E com isso, a população de salmão grande foi basicamente exterminada, né? E a população de salmão pequeno foi mantida. E com isso, depois de muito, muito tempo, o tamanho médio dos salmões diminuiu drasticamente, certo? Então, isso é um tipo de seleção natural direcional. Neste caso, nesse exemplo, favoreceu os salmões que têm um tamanho pequeno ou tamanho médio, né? Na verdade, é tamanho pequeno, né? O tamanho médio também era peio na rede. Então, salmão pequeno. Se você tinha um salmão, pescava o salmão, se você nascia salmão grande ou médio, você era pescado, beleza? Então é isso. E a outro tipo de seleção natural é a seleção disruptiva. Essa é mais interessante. Então, um exemplo bem simples é o de tentilhões, aquelas aves que Darwin encontrou nas ilhas de Galápagos. Imagine que a gente tem duas ilhas diferentes, duas fontes alimentares para aves diferentes também. Numa ilha, a gente tem muito inseto, e na outra ilha, a gente tem muitos frutos. E aí vamos ter dois padrões diferentes de bico, né? Existe o bico adaptado a comer inseto, que é um bico mais curto e permite ele capturar inseto com facilidade, tá? E existe o bico adaptado a comer frutos. Ele tem que ser um pouco mais largo e um pouco mais comprido, beleza? Aí, o indivíduo que mora na ilha que tem muito fruto, ele vai ter que ter o bico adaptado para viver nessa condição. E o indivíduo que mora na ilha onde tem muito inseto, a mesma coisa. Agora, se a gente analisar aqui o gráfico, nesse lado aqui a gente vai ter os indivíduos, né? Tem o padrão de bico mais curto para pegar inseto. E do outro lado, a gente vai ter o bico mais largo e comprido com o padrão para pegar frutos, né? E qual o padrão aí que não está sendo selecionado? O padrão intermediário, né? O padrão intermediário é um bico que não é tão comprido, mas também não é tão curto. Só que o problema é que esse bico
ele não serve nem para pegar fruto e nem para pegar inseto. Então esse padrão, que seria o intermediário, né, ele é o menos selecionado. E aí você tem a seleção disruptiva, você está separando as populações, entendeu? Tenha em mente também que a seleção disruptiva, ela tem muito a ver com o início do processo de especiação, certo? A especiação é quando as espécies começam a se separar por uma barreira geográfica e, em função dela, no futuro, ao longo de milhares de anos, você vai ter ali duas espécies diferentes, tá? Então, esse é o processo chamado disruptivo, beleza? E agora, para a gente fechar a nossa aula, a gente vai ter aqui deriva gênica, que ela também é um fator que diminui a variabilidade genética, certo? O que é a deriva? Vamos lá. Nem sempre a perda de genes numa população ocorre por processo seletivo. Por exemplo do salmão, onde tem perda de gene em função da seleção. O salmão que nascer muito grande, ele não vai sobreviver. Né? E a gente acha também que a seleção natural aumenta a variabilidade. Né? Na verdade, não. O processo seletivo, ele exclui, né? Exclui menos aptos. Então, ela diminui a variabilidade. Né? Tem um processo seletivo ali. Agora, a deriva gênica é, deriva gênica, perdão, ela elimina quando você tem um processo, né, aleatório, né, eliminando parte dos genes de uma população, né, mas como assim aleatório? Vamos pensar, vamos dar um exemplo aqui para vocês. Imagine que caiu um meteoro lá em Botucatu, né? Caiu um meteorito lá no bairro lá. Exterminou todo mundo que morava lá. Esse meteorito que caiu, será que ele selecionou os indivíduos mais aptos a serem atingidos por meteoro? Claro que não, né? Meteoro veio e pronto. Pá, explodiu lá. Não quer dizer que eu sou mais apto ou menos apto a ser atingido por meteoro que eu sobrevivi, né? O meteoro veio, impactou uma parte de uma área geográfica e exterminou toda uma população que estava naquela região, né? Independentemente das características fenotípicas dos indivíduos, né? Não importa se a pessoa era mais alta, mais baixa, tinha imunidade maior ou menor. Foi completamente aleatório. Então eu trouxe nessa imagem aqui para vocês, eu vou tentar explicar. No primeiro momento, a gente pode ver que temos ali uma proporção maior de indivíduos amarelos e laranja, né, nessa ilha. E aí, por um evento aleatório, tá, começou a acontecer uma desertificação. E aí eliminou todos os indivíduos que estavam por ali, sobrando apenas alguns indivíduos na pequena parte de floresta, né? Aqui, ó. E notem, né, que ali constam mais indivíduos vermelhos, certo? Então começa a ocorrer um reflorestamento e, consequentemente, a proporção de indivíduos vermelhos vão ser maiores. Isso pelo fato de terem sobrevivido à desertificação, né? Porém, escorreu de um modo completamente aleatório, certo? Deu para entender? Então, nesse caso, diminuiu a variabilidade genética, mas não por um processo seletivo, tá? E sim por um processo aleatório, beleza? Interessante, né? Bom, é isso, pessoal. Finalizamos aqui. Eu espero que vocês tenham gostado, tenham entendido, principalmente o lance das mutações, tá? E até a próxima. Então, qualquer dúvida, manda um e-mail. Tá aí na tela o e-mail. Um abraço. Tamo junto, pessoal. Valeu.